Josué, capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom-Merom, outro. O rei de Axaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquneão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E os Aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon. E Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus. Antes, Gesur e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje.
Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme às suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate, e Kiriataim e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor e Asdote Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian e Evi, e Requém, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, e no vale, Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei. Cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar.
Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois, naquele dia, tu ouviste que os Anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriate Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel. E as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anaque, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anaque, Sessai e Aimã e Talmai, gerados de Anaque. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora dantes o nome de Debir Kiriate Sefer. E disse Calebe, quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse, que é o que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom para o sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itinã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Kiriote Esrom, que é Azor, e Amã, e Semá, e Molada, e Azargada, e Esmom, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Ezem, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Selim, e Aim, e Rimon. Todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca,
e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã e Hadasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Kitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Sabir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom e Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secacá, e Nibsã, e a cidade do Sol, e Engede, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Orom, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Orom de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Taanat-Siló. E passa por ela desde o oriente até Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai esse termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até ao dia de hoje, porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai.
E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Basã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até aos moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim, eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Aser, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Ferezeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e a descrevam, segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e ma trareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes, perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul.
E descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron, de baixo. E ia este termo, e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul. E as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul. E então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía a Ensemes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do Oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quézias, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Éter, e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até ao ribeiro, que está defronte de Joquinião. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon-Metuar, que é Neá, e tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enada, e Bet-Pazés, e chegava este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias.
E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Misal. E chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda, e Hebrom, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra de Axib, e Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaananim, e Adame Nequebe, e Jabneel, até Lacum. E estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Aser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, e Zer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, e Aijalom, e Itla, e Elom, e Timna, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gati-Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lesém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat-Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles,
para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Josué, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. E aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Gebá e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, em Janim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e os seus arrabaldes, Abdom e os seus arrabaldes, e Eulcate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimna e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades.
E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também a suas tendas, os abençoou, e falou-lhes dizendo: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel?
Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer o holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: Façamos agora, e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: Quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel. E trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis.
Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué, capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho, e clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim.